Então, agora nós vamos começar, né, o nosso tema de hoje. Temos aqui o depoimento, então, da Clotildes. Depois a gente vai retomar, tá bom? Obrigada por ter enviado. E uma outra pergunta também da Maria Inês. Amukuti, thank you. E aí nós vamos começar. Maybe you can also tell about today's 15 minutes meditation that we are Então, começando hoje, nosso tema que vai ser segurança e bem-estar, né, da mulher com a Ayurveda. E nós pedimos a todos que se preparem também, porque ao final, antes até das nossas perguntas e respostas de hoje, a doutora Radhapriya vai conduzir uma meditação, né, especial, Somana Sadhyana, que ela mencionou, e vão ser uns 10, 15 minutos de meditação. Então, preparem-se, e a gente até vai pedir que vocês deixem os vídeos, né, ligados, né, na medida do possível, para a gente acompanhar, né, esse processo. Então, nossas recomendações iniciais, né? Então, relaxem, né? Fiquem à vontade, escutem pelas próximas 2 horas. Lembrando sempre, né, que esses temas são temas introdutórios. Eu até costumo brincar com as pessoas que nos assistem, né, e alunos, pacientes, enfim. É muito difícil a gente resumir em 1, 2 horas 5.000 anos de ciência. Mas a gente tenta o nosso máximo. Então, coloca o celular, né, no modo silencioso, até para as pessoas que estão assistindo, né, no Zoom através do celular, para não serem incomodadas com notificações, né, para isso não atrapalhar. Preparem também papel e caneta, caso vocês tenham, né, tanto as dúvidas como todas as informações aqui que vão ser compartilhadas, porque sempre tem muitas coisas que a gente não faz ideia, ou outras coisas são cuidados tão simples que a gente acaba ignorando no nosso dia a dia, especialmente quando a gente fala da saúde da mulher. Então, preparem-se, né, durante a sessão, né, durante a aula, a gente pede que vocês não comam, né, para não desviar a atenção, e também porque não é muito apropriado, né, a gente comer com os eletrônicos, enfim, não é uma boa combinação. Mas, né, deixem preparado e sempre à mão, né, perto de vocês, água, chá, café ou qualquer outra bebida que seja agradável para vocês. Ao final, né, no caso de hoje, depois da meditação, nós vamos ter então a sessão de perguntas e respostas, mas lembrando sempre que a maneira que nós organizamos esses seminários, na próxima semana, então a doutora Arada, ela pode entrar um pouco mais cedo para responder caso tenham, né, dúvidas remanescentes. Como esse tema é muito vasto, eu acredito que a gente não vai ter tempo hábil de responder a todos, mas a gente vai se esforçar para fazer tudo isso, seja hoje ou na semana que vem. Como sempre também a gente está fazendo umas enquetes, então em alguns temas específicos, em slides específicos, a gente vai fazer algumas perguntas para vocês e a gente pede, né, e encoraja vocês a participarem ao máximo, até para a gente ter uma melhor ideia, né, uma melhor noção de como é para vocês, né. E falando um pouquinho do Segurança Ayurveda, que é quem organiza, né, e reuniu esse time maravilhoso de profissionais, é um fundo, né, de caridade que, de início, né, foi criado em 2005, vendo as necessidades locais, né? Então eles fizeram uma pesquisa para saber, né, em determinados bairros ali de Coimbatore, quais eram as necessidades locais, e saúde, né, como quase sempre, né, acontece, saúde liderou, né, as necessidades, né, as expectativas das pessoas. Então esse fundo de caridade cria, né, o SG Ayurveda Hospital and Institute. Então o SG, ele não é somente um hospital que atende, né, as pessoas ali da região, supre essa demanda, mas eles também são um instituto de pesquisa, e hoje, além de atender as pessoas ali da região, eles também atendem e recebem, né, vários alunos, pacientes, pesquisadores de diversos lugares do mundo. E nós, daqui do Brasil, somos o Movimento Soror,
que atuamos justamente para fomentar tanto o conhecimento, né, do Ayurveda, né, descolonizando e desorientalizando muitos desses conceitos, mas também para fomentar a pesquisa e a integração desse conhecimento milenar, né, das medicinas tradicionais milenares com a ciência moderna, porque isso é, além de ser super possível, isso seria muito produtivo para nós aqui, né, mas sempre trazendo esse olhar, né, do entendimento adequado, porque muitas vezes a gente acha que entendeu várias coisas, mas como a base de todas essas medicinas é extremamente filosófica, tem muitas coisas que a gente precisa reaprender ou desconstruir para conseguir entender em totalidade. E aí sim, né, nós vamos começar. Então, convido a todos também a darem as boas-vindas para a doutora Radhapriya, que é especialista em Nadi Pariksha, que é uma das maneiras, né, uma das formas de diagnóstico, que é feita através do pulso, e ela é a fundadora, né, e a consultora-chefe do Brahmi Vaidyalaya, e ela graduou-se, né, na Mysore Karnataka, e depois também fez a sua pós-graduação no Taranatha Ayurveda Medical College, né, em Karnataka. Ela possui, né, extensa, aliás, né, antes de falar dessa extensa habilidade e expertise em Nadi Pariksha, a pós-graduação da doutora Radhapriya foi em Rasa Shastra, que é justamente a manipulação de medicação através dos metais. E ela utiliza esse conhecimento aliado ao Nadi Pariksha justamente para individualizar ainda mais o atendimento dos pacientes. Então, baseado na leitura do pulso, desse diagnóstico, ela faz formulações, né, extremamente individualizadas. E ela tem bastante experiência, né, em contato com alunos e pacientes, mas especialmente alunos internacionais, né, e nacionais, e ela sempre está envolvida e engajada na promoção do Ayurveda. Ready to start, sir. Yes, Dr. Radhapriya, you can start your session. Namaste. Namaste all. Am I audible? Yes, yes, madam. Okay, I am Vaidya Radhapriya from India, practicing Ayurveda at Bangalore. So today we shall go ahead with a wonderful topic, women's health and safety, according to Ayurveda. I'm here for 2 hours, talk with you and discuss with you. Let's be together. I request everyone to start up your video so that I can see you all. Então, namastê. Ela é a doutora Radhapriya, que fala de Bangalore, na Índia. E hoje o tópico, né, que nós vamos falar é justamente, né, saúde, a visão do Ayurveda sobre a saúde, né, da mulher. E ela falou, né, nós vamos ficar juntos aqui durante 2 horas, então ela convida todos a participarem, né, e ela gostaria de ver os vídeos de vocês participando junto com ela. Let's start this talk or session with a shloka related to the Guru. Guru is a teacher who guides us to the lightness. Gu is darkness and Ru is remover. Remover of darkness is known as Guru. I wish everyone can pray along with me or repeat the shloka from your heart. E aí ela convida todos, então, antes de começarmos, ela vai começar com shloka, né, com um verso, que é dedicado aos gurus, né? Então, gu é algo que é escuro e ru, né, a raiz, é remover essa escuridão. Então, um guru, aquele que nos instrui,
né, o nosso professor, ele remove a escuridão, no sentido de remover a ignorância. Então, ela convida que nós cantemos junto com ela, ou então, né, sigamos com o nosso coração apenas, mas que façamos essa conexão junto com ela. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. So the meaning of the shloka goes like, Guru is the representative of Brahma, Vishnu and Maheshwara. He creates, sustains the knowledge and destroys the weed of ignorance. And I salute such a Guru of mine. With all her blessings, we shall start this. Então, ela fala da tradução desse shloka, né? Que é, dentro desse contexto, né, do que o Guru representa, eu saúdo, né, com todo o meu coração, meu Guru, que ele é representante, né, de Brahma, Vishnu e Maheshwara, e ele vai remover todas as raízes da ignorância do meu caminho. E assim eu me prostro, eu saúdo o meu Guru. E aí estamos prontos para começar. So, starting with our very first slide. How many of you can relate yourself in the situation? Like you are alone and handling everything. Can I know this with a poll? If então, anyone... convidando vocês a perceberem, né, prestarem atenção nesse primeiro slide, ela quer saber quantas pessoas, quantas de vocês se identificam com essa imagem, tendo que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E aí ela pede que participem da enquete. Uau! And I know each and one will be in the same situation of the picture which is visible, and yet we are stable and we are strong. E aí ela fala que, embora, né, a gente se reconheça nessa imagem, lidando com várias coisas ao mesmo tempo, ainda assim, na maior parte do tempo, a gente consegue ficar estável e permanecer forte. And a wonderful poll result of 94% of people saying yes, they can relate. Yes, definitely you people can relate to it because women are used for the multi-talent and multi-work, isn't it? Maybe the 6% are men. Yeah, maybe. E aí ela fala que o resultado, né, dessa enquete foi justamente, né, 94% das pessoas, né, acredito que mulheres, falaram que sim, se identificam, né, ao passo que 6% não se identificam. It's only women who can fit into everything and yet be stable mentally. E aí ela fala, né, que somente as mulheres, né, justamente por causa dessa natureza, né, de multitarefa, somente as mulheres conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo e permanecer mentalmente estáveis. Okay, going ahead. If you people are able to relate to this very first slide, I'm damn sure you'll be able to relate the second slide as well. E aí ela falou que se vocês se identificaram com o primeiro slide, com a imagem do primeiro slide, ela tem certeza que vocês também vão poder se identificar com esse segundo slide, com essa imagem. She is called as Durga, a Hindu deity, a goddess. She always been represented with 8 or 10 hands. And so now you can relate or realize from where we have all the power coming from. E aí ela fala que essa é a imagem de Durga, né, que é uma das deidades femininas, né, mais famosas da Índia, né, sempre se reza para Durga. E aí ela fala que é justamente dessa, né, dessa imagem que todos esses nossos poderes, né, toda essa nossa facilidade de ser multitarefa vem. Either it is a common woman or a divine entity, it's only woman who can handle all the things at one time and who has all the strength, and hence she is called as a Shakti. E aí, essa capacidade, né, de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né, que são conferidas à mulher, faz da mulher, por si, né, um ser divino.
E é por conta de ser esse ser divino reconhecido em tantas, né, possibilidades de habilidades, inclusive ao mesmo tempo, que essa energia e a mulher divina também é reconhecida como Shakti. Let's relate from where we have all this energy. That is, let's understand the source of it. E aí vamos então entender qual é a fonte, né, de todo esse entendimento de Shakti. De onde vem todo esse entendimento? So when you see the Srishti Utpatti Krama, the chart which is on the slide before you, it is called as Srishti Utpatti Krama. There is a Prakriti and Purusha play important role in the process of certain creation which emerge from the avyakta, that is unmanifested state. E então, esse esquema aqui, ele vem de toda aquela parte filosófica, né, que baseia o Ayurveda e também dá origem a toda essa base, né, fundamental de entendimento, né, da filosofia, que vem do avyakta, que é o não manifesto. Here, concentrating on the Prakriti, it is the one with a color, a form, and a creative power and predominant source in the creation of the universe. E aqui, se a gente for então, né, ver as qualidades que são pertinentes à Prakriti, ela sempre tem uma cor, ela sempre tem uma forma e sempre reside em Prakriti também a capacidade da criação. Let's see the similarities between the Prakriti and the female now. E aí vamos ver quais são as similaridades entre Prakriti e as mulheres. Prakriti remains unmanifested till the time of manifestation. The same way, the female, until she gets married or until she reaches a matured state, she'll be kiddo. Once she reaches that state, she'll be able to handle everything at once. E aí, então, a primeira similaridade, né, que ela menciona é que a Prakriti, ela sozinha, ela é imanifesta, né? Então, fazendo essa correlação com a mulher, o que acontece é que, enquanto a mulher não está na fase adulta, não está madura, né, ela ainda talvez não consiga lidar com todas as situações, com todas as coisas ao mesmo tempo. Ao passo que, quando ela já está numa fase mais madura, né, onde geralmente ela se casa e, né, enfim, tem filhos, ela já consegue lidar com várias situações ao mesmo tempo. Mas isso vem, né, dessa manifestação do amadurecimento da mulher. Prakriti takes active role in the formation of universe. Don't you think the same relates with the female? We are the only one who is taking active part in the creation of a human being or other life. E aí ela fala de uma outra similaridade, né? Então, a Prakriti, vem da Prakriti toda a parte da manifestação do universo. Nada se manifesta no universo e nada se cria sem a Prakriti, sem a Shakti. E aí ela correlaciona isso com a mulher. Da mesma maneira, né, não se tem a continuação, né, da nossa humanidade sem esse aspecto criativo que é específico da mulher. Não existe manifestação, né, sem a mulher. Prakriti is an energy that has ability to differentiate and create. Same like the female has all the ability to differentiate and create. That's the where we have a source from the cosmos. E aí ela fala de uma outra similaridade, né? A Prakriti, ela tem a capacidade, né, de criar, né, de manifestar e de discernir, né, de diferenciar, né, mas no sentido de discernimento. Da mesma maneira, a mulher também possui todas essas qualidades e é por isso que ela própria é uma centelha, é uma parte desse cosmos. Now you understand from where you are getting all that energy from. That is from the cosmos, that is from the universe. You know, that is why we are called as Shakti. E aí ela fala, agora então vocês podem entender por que a gente tem essa energia, né, de lidar com tudo isso. Porque a gente é parte desse universo. E essa energia vem para nós através desse universo, né, desse papel, Prakriti e as mulheres. E por isso que a gente é chamado de Shakti. In India, we have a belief saying,
a family or a person should be very much lucky to have a baby girl. You know, that's the power of the girl. E aí ela fala que na Índia, né, dizem que uma família é muito abençoada quando o bebê que nasce é uma menina, né? Falam que essa família é muito abençoada, é muito sortuda, porque esse é o poder da Shakti. Before getting into the main topic, this being my introduction, I want you all to do a one small procedure. Just hold your hand on your heart and say confidently, yes, I am strong and I am stable and I have all the energy receiving from the cosmos. E aí ela convida, antes da gente seguir aqui no tópico, ela convida que todos nós, né, coloquemos a mão no coração e afirmemos, né, com toda a confiança, né, sim, eu sou forte, eu carrego toda essa energia do cosmos. I can see you all. Not the hands on your heart. Let's do that. From all our 5 senses, we shall request the cosmos to give more energy to lead life. E aí ela falou que ela consegue ver vocês, que tem gente que não está fazendo, e ela pede que vocês façam isso, justamente como, além do reconhecimento, um pedido para que a gente sempre receba, né, cada vez mais essa energia do cosmos, para que a gente possa viver o nosso dia a dia. Wonderful response. I can see every lady here doing the same. No matter if a guy does, even they need the cosmos energy. E aí ela falou que, né, ficou lindo o resultado, que inclusive, né, todas as pessoas fazendo, inclusive os homens, e ela falou que não tem problema nenhum os homens fazerem, porque eles também recebem essa energia do cosmos. Very beautiful. Let's go ahead with the topic. Então, muito lindo. Vamos continuar aqui. So these are the phases of woman's life. I know you all will agree with me. There are different phases, and because of so many phases in woman's life, there is a lot of changes with anatomically, physically, and hormonal changes. E aí, então, nesse slide, a gente vê as fases de vida da mulher. E ela menciona que todos vocês vão concordar com ela, porque ao longo da vida da mulher, né, acontecem muitas transformações, muitas mudanças, né, anatômicas, fisiológicas e hormonais. So the Bala is a state of childhood, and the next is Kumari. I differentiated from the 4 or 5 years till the 10 years, 10 or 11 years. And then the Rajaswala, either it is menarche or any menstruating female. Que então, né, Bala é a parte, né, da infância, da criança mesmo. Kumari, que ela classifica entre 4, 5 anos até 10 anos, né, antes da menstruação. Rajaswala, que é a partir da menarca, então quando a mulher começa a menstruar, né, e tem todo esse Rajaswala, é todo esse período, né, que ela fica fértil, né, então é qualquer mulher menstruante. And Rutumati, the lady who is ready for conception. Garbhini, the pregnant woman. And Prasava, the one who has delivered. And Sutika, the postnatal, from the delivery and postnatal till she gets her periods, first periods. E aí depois temos, né, Garbhini, que é a mulher grávida, Prasava, que é a mulher, né, que acaba de dar à luz, Sutika, que é esse período, né, da mulher puérpera que a gente fala, mas que no Ayurveda eles traduzem como a que acabou de ter, né, a criança, até ela ter o primeiro ciclo dela de novo, até a menstruação dela retornar. Esse período é chamado de Sutika. And the last stage is Vriddha, that is old age of a woman, which is very different from the man. E aí a última fase, né, que é Vriddha, que é após, né, a menopausa, e que ela fala que nessa idade madura, né, o que acomete a mulher é muito diferente nessa fase do que acomete o homem. Unknowingly or knowingly, women undergo many anatomical and physical changes, especially the hormonal changes. Então, sabendo, né, tendo consciência disso ou não, as mulheres, todas as mulheres, elas passam por essas mudanças, né, físicas, anatômicas e hormonais. Next slide, please.
according to Ayurveda, they consider 3 stages, that is Bala, childhood, and Rajaswala, a menstruating or a fertile period of a woman's life, and Vriddha, the old age. E então, aqui são os estágios, né, da vida da mulher, de acordo mesmo com a Ayurveda. Embora a gente tenha classificado todos aqueles no slide anterior, né, geralmente a informação que se tem é dessas 3 fases. Então, que seria, né, Bala, infância, Rajaswala, que é esse período fértil da mulher, né, entre a menarca e a menopausa, e depois Vriddha, que é esse período, né, da menopausa em diante. The previous slide is for the better understanding of the hormonal changes or different stages of the female, and the current slide is according to the Ayurveda Acharyas. E aí, então, ela menciona, né, que o slide anterior, ela justamente, né, subclassificou, né, as fases de vida da mulher de acordo com essas mudanças hormonais. E aqui nesse slide o que a gente vê são as informações de acordo com os acharyas do Ayurveda. Now you all understand the importance of ahara, that is food, and vihara, the activities of a woman which will affect on her body physiologically and anatomically and psychologically as well. E aí, então, com tudo isso, a gente pode perceber a importância, né, de conceitos como ahara e vihara dentro do Ayurveda, que seria, né, a dieta, a alimentação adequada e o estilo de vida, né, a rotina apropriada, e como isso afeta a saúde da mulher em cada uma dessas fases, né, tanto no físico, no mental, emocional, né, no psicológico. That's the reason we say, like, preparation is key to the success. So a woman should get prepared for each and every stage of her life. E é por isso, então, que ela fala, né, que o planejamento, a preparação para cada uma dessas fases é a chave do sucesso, porque a mulher precisa se preparar para cada um desses estágios da sua vida. So from Bala, if you are reaching to the Kumari Avastha, from Kumari, if you are reaching to the Rajaswala Avastha, you should be well prepared mentally, physically, and even with the activities. That's the way preparation means a lot in women's life. E aí, então, ela, né, fala dá um exemplo dessa preparação, né, quando se sai da fase, né, de Kumari para Rajaswala. Então, preparar a menina para esse momento da menarca, porque ela precisa dessa preparação tanto na sua dieta como na sua, né, no seu estilo de vida e também no seu psicológico. Ela precisa estar preparada para passar por todas essas transformações. And role of Ayurveda here plays a very important role. The motto of Ayurveda is Dharma Artha Kama Mokshanam Arogyam Mulam Uttamam. To attain moksha, the divine unity with the conscious, super conscious or cosmos or nature, we need a healthy body. That's where Ayurveda plays an important role in a woman's life. E ela menciona aqui a importância, né, do papel do Ayurveda. O papel do Ayurveda é justamente tomar conta também dessa preparação. E aí ela recita um shloka que fala dos purusharthas, na verdade, né, que todo o ser humano, ele almeja, né, objetivos na vida, mas o objetivo final é sempre moksha, né, e moksha no sentido de ser único com essa consciência que cria tudo, né? Então, essa consciência, para a gente atingir, né, esse estado de moksha, a gente precisa dos corpos, né, do corpo mental, do corpo espiritual e do corpo físico. A gente precisa que eles estejam alinhados e sãos. E o papel do Ayurveda é justamente esse, fazer com que a gente esteja saudável para atingir esse objetivo final de moksha. Let's get into the first stage of woman's life, that is Bala. Então, a primeira fase... Sorry, madam. Então, a gente vai para a primeira fase da vida da mulher, que é Bala, a infância. We are all very well known about the dosha predominance in the childhood, that is Kapha. Então, todos nós sabemos que o dosha predominante nessa fase é o Kapha. Where the dhatus are getting nourished in a right way. It is a baby below 2 years. The diet and activities of mother play an important role
to the baby's growth or nourishment of the dhatus. E então, né, é capa predominante e é nessa fase que a gente tem a nutrição de todos os dhatus, de todos os tecidos. E por isso, numa criança, né, que é mais jovem, né, do que 2 anos, o que a mãe faz, né, daquilo que a mãe se nutre, isso é o ponto principal, né, o mais importante a ser observado. Till 2 years, we advise to feed the baby with the mother's milk. So when the mother is feeding baby with the mother's milk, it's very important to be careful with the diet what mother chooses. E então, essa importância, né, reside no quê? Porque eles aconselham dentro do Ayurveda que uma mãe, né, que tem um bebê, uma criança até 2 anos de idade, né, eles aconselham que ela seja nutrida com o leite materno, né, através da amamentação. E por conta do processo da amamentação, tudo aquilo que a mãe, né, se nutre vai, de alguma maneira, né, chegar até essa criança. Então, é extremamente importante observar os hábitos da mãe. If the woman is pregnant, choose the food carefully which defines the characteristics of your baby, including the prakriti of the baby. E então ela fala até, né, quando uma mulher está grávida, esse cuidado de escolha da alimentação também é muito importante, né, porque essa escolha vai denotar também algumas características, né, que você quer nutrir na criança, para a prakriti da criança. So avoid all sort of junk and give a healthy food for the age of between 0 to 3 years of the baby. E aí ela pede, então, né, que dentro dessa observação da importância da nutrição, evitar dar para crianças de 0 a 3 anos besteiras, né, porcarias, junk food e comidas que não sejam adequadas, que não sejam nutridoras. If the mother, I'll repeat it again, if the mother is lactating, be very careful what you're eating, because whatever you eat will get into the gunas, will get into the breast milk and you're feeding the baby. If you're still pregnant, choose wisely, because what all you choose, what all you eat, it will define your baby's character. E aí, de novo, ela falou que vai repetir porque isso é muito importante. Então, se você é lactante, né, se você ainda amamenta, escolha com muito cuidado a sua alimentação, porque todas as gunas, né, todos os atributos da sua que estão contidos, né, naquilo que você se nutre, na sua alimentação, vão passar para essa criança. E se você ainda está grávida, né, também, de igual maneira, escolha com muito cuidado a sua alimentação, porque é essa alimentação e as gunas dessa alimentação que vão nutrir e vão formar o tipo de criança, né, a prakriti que essa criança vai ter. So going ahead with the next slide, that is Kumari Avastha of a woman. E então, dando continuidade, né, Kumari Avastha, né, a fase Kumari na vida da mulher. This phase of woman's life is really very important. If, for example, if you know the meaning of Ritu Sandhi, when we are entering from one Ritu to the other Ritu, we have a window period of 15 days so that we can leave the previous Ritu habits and adopt the next Ritu habits and go ahead. E então, aqui, ela chama a atenção para aquele conceito de Ritu Sandhi, que a gente usa muito no Ayurveda, que é o quê? É prestar atenção nas transições entre estações, né? Entre fases, né? Que isso pode ser de estação do ano, mas também é de fase de vida. Então, quando a gente se prepara para o Ritu Sandhi, geralmente a gente pega uma janela de um período de 15 dias. Então, 15 dias antes de uma estação do ano, por exemplo, mudar, a gente já começa a adotar uma outra rotina, né, para que essa transição seja o mais suave possível. Da mesma maneira é feito aqui. Kumari phase is similar phase of transition from Bala to the Rutumati Avastha, where there are 2 phases, that is Kapha Kala and you're entering into the Pitta Kala.
So the food, what all you are choosing you should be very careful. You should not get into the kapha, hara or pittakara dravyas. E aí, então, aqui ela fala que de maneira similar, né, Kumari é uma fase que vai ser essa fase intermediária, essa fase de transição para Rutumari, que é quando a mulher já pode conceber. E é por isso que é tão importante a escolha também dos alimentos, né, que não pode ser uma dieta que seja especialmente, né, que aumente capa, né, e que também, né, tenha alimentos que provoquem muito pita, porque é a fase que ela está saindo de bala, que é predominantemente capa, para entrar nessa outra fase que é predominantemente pita. Então, tem aí uma transição que precisa ser muito bem trabalhada. So, in this phase, that is between 5 years, approximately from 5 to 10 or 11 years, you should start choosing the food which are completely kapha. You should not choose the food which are completely kapha hara or pittakara. This is the phase where are too many changes with the hormones in the body, especially progesterone, which will act a very important role in the body of a female. So be very careful the diet what you feed your baby. E aí, então, ela, né, fala de novo da importância da escolha da dieta. Por conta dessa fase intermediária, né, e por ser também uma fase em que os níveis hormonais estão sempre, né, em constante mudança, especialmente com relação à progesterona, né, que vai ter um papel muito importante, né, na saúde da mulher. Ela de novo fala que comidas que sejam, né, capa, né, predominante, ou então que sejam provocativas, né, que para pita não são adequadas nesse momento, justamente por causa dessas alterações hormonais. Então precisa ter muito cuidado na hora de fazer todo esse planejamento da dieta. This is the phase where body will be going drastical changes with anatomical and physiological changes. The role of mother here in this particular phase is really very important. Mother should stand in the position to educate your baby so that she will not feel something new is happening to me and something weird is happening to me, and she will feel that we have a support where we can share everything. E aí ela fala aqui da importância, né, do papel da mãe, né, educando essa menina. Como nessa fase várias mudanças estão acontecendo, a mãe precisa orientar essa menina para que ela não se sinta, né, não sinta que algo estranho está acontecendo, né, que algo que não seja natural esteja acontecendo com ela. Ela precisa saber que aquilo, né, é esperado, ela precisa saber como agir e ela precisa especialmente saber que ela tem com quem contar e com quem dividir, né, e compartilhar qualquer sentimento, qualquer dúvida que ela tenha durante esse período. Soon after this phase, the lady or a female will be getting into the teens. So this is the right age to introduce yoga, pranayama, which will work on the anger, mood fluctuations and irritability of teen issues. E aí ela fala, então, que como essa fase aqui, né, é a pré-adolescência, é para entrar especialmente na adolescência, aqui, então, né, de acordo com a Ayurveda, se recomenda introduzir hábitos como yoga e pranayama, porque isso vai ajudar bastante na alteração de humor, vai ajudar bastante, né, na questão do intestino, em cólicas, em todas as questões que podem acometer a menina. And also, this is the right age to introduce to any form of art, either is a dance, painting, piano, musical instruments, whatever, any tribal traditional arts of yours. Just introduce your kids in this particular phase where they will start getting busy and start leaving the gadgets and phones and everything, and they will have a lesser teen issues. E aí ela fala que da mesma maneira, essa é a fase ideal para introduzir qualquer forma de arte na vida da criança. Porque seja dança, seja pintura, seja aprender algum instrumento musical, né? Qualquer forma de arte vai fazer com que essa criança fique ocupada, né? Aprenda novas coisas, dependa menos, né? Ou preste menos atenção nos aparelhos eletrônicos
e tem assim, né, um outro tipo de postura até perante a vida, né, com relação às coisas que acontecem com ela. Because of introducing yoga, pranayama, art, you can avoid your kid entering into the bad friendships or bad relationships in a very early age. E aí também, né, ela menciona que quando você introduz, né, yoga, pranayama e qualquer forma de arte na educação da criança, é muito menos provável que ela se envolva, né, com aquilo que a gente costuma dizer que são más companhias, né, ou que se envolva em qualquer tipo de problema. Hope you all understood the phase of Kumari. If so, say yes. E aí ela falou, espero que todos vocês tenham entendido essa fase, né, de Kumari, e se sim, né, deem um joinha. Going ahead with the next phase, that is Rajasvala, the menstruating or menarche phase of a woman's life. Então, agora a gente chega na fase de Rajaswala, né, que é a fase onde a mulher menstrua. We all are aware, or at least majority of people are aware about the prakriti of a person, isn't it? E aí ela fala, né, que a maior parte de nós, né, já está familiarizado com a prakriti, né, de uma pessoa. A gente já sabe mais ou menos o que é uma prakriti. To understand this phase of a woman, it will be very convenient if you understand the prakriti. There are majorly seven types of prakriti: vata pradhana, pitta pradhana, kapha pradhana, and vidoshaja, and tridoshaja, and sanipataja. E aí, então, né, quais são as prakritis, né, possíveis? Então, são as que são vata predominante, pitta predominante, kapha predominante, os tridoshas ou as combinações de 2 doshas. The prakriti of a person impacts the behavioral patterns of the person as well. That is true even in the menstruating woman. E aí, então, essa prakriti, ela define várias características, né, para a pessoa, especialmente características comportamentais. E quando a gente fala, então, no caso das mulheres, dá para a gente, né, a gente consegue identificar esses padrões também acontecendo no ciclo menstrual. For example, if there is a pitta pradhana type of Rajasvala, you are very clear, you will be throwing pillows at someone or throwing vessels at someone or shouting the whole day. E aí ela dá um exemplo, né? Se a mulher é predominantemente pitta, né, nessa fase, vai ficar muito fácil de identificar, porque é aquela mulher que grita o dia inteiro, né, super irritada, joga ou travesseiros ou joga as coisas em cima das pessoas. I can see many ladies laughing at this. Very good. Ela falou que tá vendo várias mulheres rindo, ela acha muito bom. So this is a sign of Pitta Pradhana Rajasvala, where because of the gunas of Ushna and Tikshna, the flow of blood will be watery and it will be more when compared to other two doshas. E aí, então, né, essas são algumas, né, das características, né, de quem é Pitta predominante, e outras características são o volume, né, o fluxo menstrual, né, por conta das gunas que são predominantes nessa fase, né, para quem é Pitta, que é Ushna, né, que é algo que é quente, e Tikshna, né, que é algo que é rápido, penetrante. And all this irritation, anger, and rigidity will come down soon you get a period. E aí toda essa irritação, né, essa irritabilidade, essa raiva, né, essa inflexibilidade, ela começa a ceder a partir do momento que o ciclo vem. So this is a Pitta type. When you come to the Vata type, these people will have a lot of abdominal pains or thigh pain or calf pain or lower back pain just before the periods or during the periods. And yes. E aí, com relação ao tipo, né, Vata predominante, geralmente essas mulheres elas vão sofrer com dores, né, com cólicas abdominais. Tem também a possibilidade de ter dor nas panturrilhas, né, nas pernas, nas coxas e
na parte lombar, na região lombar da coluna. And because of the Shita, Khara, Ruksha gunas of Vata, there is a vasoconstriction due to which there is a very less flow during your cycle. E aí, por conta das gunas que são predominantes, né, de Vata, vai acontecer uma vasoconstrição, o que faz com que o fluxo dessas mulheres seja menor, né, do que os outros. E essas gunas, né, são Shita, que é frio, Khara, que é algo que é áspero, né, e Ruksha, que é seco. And due to Vata dosha, there is no proper formation of endometrial lining, due to which you will have a very less flow during your periods. And abdomen, as I mentioned, that is very evident of the pain, like abdominal pain, lower back pain, and all sort of the pains in the body during your menstruation. E aí também, né, o que ela menciona é que por conta dessas características, dessas gunas, né, o endométrio, a camada do endométrio vai ser um pouco menor do que nos outros casos. E isso também faz com que o fluxo da mulher seja menor, né, seja mais escasso. E aí também ela repete a presença possível, né, de cólicas e dores, né, nessas regiões, né, no ventre, né, na barriga, nas pernas, na coluna lombar, que podem acontecer durante todo o período menstrual ou anteceder o período menstrual. And last set of people, like who belong to the Kapha, that is Manda, Guru, and Pichila, there is a lot of clots in the flow, and flow is more when compared to Vata people and less compared to Pitta people. And these people will have a tendency to get into a depression just before the periods or during the periods, and a loneliness. There is a lot of mood fluctuations on the lower side. E aí, com relação às pessoas, né, que são Kapha predominante, por conta justamente das gunas, né, de Kapha, que então são Manda, né, lento, Guru, que é pesado, e Pitila, né, que é viscoso, pegajoso, as características desse fluxo serão com alguns coágulos, né, pode ser que tenha alguns coágulos, o fluxo, ele é maior, né, do que as pessoas de Vata, mas menor do que as de Pitta, predominante, mas essas pessoas de Kapha, elas tendem a ter uma flutuação de humor muito maior. Então, elas geralmente se sentem um pouco mais melancólicas, depressivas, solitárias. Então, essa é uma característica mais predominante. And it's not, what I mean, it's not like a complete individual entity. There can be a mixture of Vata, Pitta, Pitta, Kapha, and all the three types. Based on your symptoms, choose your food. If it is like if you are suffering from Vata predominance, go with the Dashamula or Vatahara Dravyas. E aí, então, ela fala que aqui ela explicou de maneira separada, mas pode acontecer também de ter uma mescla de todas essas características. Então, pode ser Vata Pitta, Kapha Pitta, e aí a gente, então, percebendo, né, e vocês percebendo com quais dessas características vocês se identificam, vocês conseguem, então, agir de acordo, né, para pacificar, né, esses sinais. If you are going with the Pitta Pradhana symptoms, go with the Shatavari and Dadima and Pitta Hara Dravyas. And if you are going with the Kapha predominant, choose the Kapha Hara Dravyas like Maricha, Pipali and Shunti in your diet. E aí, então, ela dá algumas dicas, né? Então, para o pessoal que se identifica mais com Vata, ela falou de Dashamula, né? Pitta, tudo aquilo que, na verdade, reduz Pitta. Pode ser Shatavari. And I'm sorry, madam, Kapha? Shatavari and Vidari and pomegranate. Pomegranate will also help to reduce the Pitta. Então, Pitta também a gente usa a Romã, né? O Shatavari e Vidari, que é uma outra erva. And the last Kapha, I'm sorry. The last is Kapha. You can use the ginger and peppercorns and all the Kapha Hara Dravyas in your food. E aí, então, para o Kapha, né, você pode usar o gengibre e outros alimentos que sejam, né, que estejam de acordo, né, que não aumentem o Kapha, né, durante esse período. In spite of knowing all the symptoms, you should also be aware that Artava, that is menstrual blood, is the Upadhatu of Rasa.
So whatever it is happening, either too much flow or a very less flow, you should address it immediately and work on the rasa dhatu as well. E aí, então, ela lembra, né, de uma outra questão que Artava, que é esse sangue menstrual, ele é um upadato, que a gente fala, do rasa dhatu. Aqui é mais técnico para quem já conhece, né, e estuda Ayurveda. Então, dependendo do tipo de ciclo que você tem, você consegue, então, observar e ter mais atenção com a sua nutrição do rasa dhatu. Now, let me understand who all is having what sort of prakriti here. We shall go for a poll now. E então a gente vai fazer mais uma enquete agora. Ela gostaria de saber quais são os sinais, né, e sintomas que vocês têm durante o seu período menstrual. Então vocês se relacionam mais. If you have one sort of symptoms, just choose one. If you feel like you have all the three sorts, choose all. Então, se vocês se relacionam com um apenas, né, então tem a figura 1, que é Vata, a 2 aqui é Pitta, a 3 é o Kapha, e tem uma, né, das respostas que é todos, se você acha que você tem todos esses sinais. And going ahead with the next slide. Okay, there are majority of all, okay, and 15% of Vata, and 21% of Pitta, and 18% of Kapha. Okay, I'll address it to the later. Okay. Ela falou que vai comentar o resultado da enquete depois. So the next slide being the Rajaswala Paricharya. What are do's and don'ts during your menstruation? Então, nesse slide, ela fala de Rajaswala Paricharya. Né? Paricharya é aquilo que a gente deve seguir, né, como conduta em determinadas fases. Né? Então, o que fazer e o que não fazer. So we have a very bad concept or a theory that when you are menstruating, you should eat too much. Isn't it? That's então, really very wrong. Ela falou que a gente carrega um conceito errado, né, que é, enquanto a gente está nesse período menstrual, a gente tem que comer mais. Ela falou que isso está errado. The concept is, when the body is working for one particular organ, the other parts should give some rest, or the body can't concentrate on what is happening inside. So the body will get confused where to target the circulation, either to the uterus or to the stomach, because you're eating too much. E aí, então, por que isso está errado, né? Porque ela falou que a regra básica é a seguinte, né, do nosso corpo. Se o nosso corpo precisa cuidar de um sistema, né, de um órgão em específico, ele vai, né, colocar a maior parte da atenção dele ali, enquanto os outros órgãos, né, eles estão em descanso, digamos assim. E se a gente come demais, né, numa situação dessa, né, durante o nosso período, o nosso corpo ele vai ficar confuso, ele não vai saber se ele precisa atuar mais no nosso útero ou no nosso estômago. Always choose a lighter food, which is very easy for digestion, and our acharyas have indicated Havisya and Yavaka. This is a two sort of preparation. The Havisya is the prepared out of ghee, milk and rice. E então, a comida que a gente deve se nutrir durante esse período, ela precisa ser leve, de fácil digestão. E os acharyas, eles indicaram 2 tipos de comida, né? Ravishya, que aí ela menciona que são todas que são preparadas à base de leite e ghee. And Yavaka, the barley with ghee and milk. They have specified with what to take. That is either with the banana leaf, I don't know the availability over there, the banana leaf and mud vessels. I'll tell you the reason. E aí então, né, Yawaka, que é o leite, como se fosse um mingau mesmo, né, do centeio. E isso, né, essa comida, ela deveria, né, ser, o ideal é que ela seja servida em folhas de bananeira ou então em qualquer recipiente de barro, e ela vai explicar por quê. So the banana leaf is because it acts as a very good antioxidant, which is really very much in need in that particular phase of female cycle.
And the color, the green color, which works on your heart chakra and pacifies you from all the pain and burden what you are taking at that moment. E aí o porquê, então, de usar a folha, né, da bananeira? Ela fala que na folha da bananeira existem algumas propriedades, né, que entrando em contato com a comida, elas se tornam antioxidantes, né, que são importantes, então, para esse período de limpeza, né, do nosso corpo. E a cor verde, ela pacifica o Anahata Chakra, né, o nosso chakra cardíaco, de qualquer emoção, qualquer irritabilidade, trazendo conforto e bem-estar. And mud vessels, because it regulates the pH of your body and it increases alkaline property in your body. Because in that particular time, the pitta will be very predominant and it's our duty to regulate and maintain it. E aí o recipiente de barro, por quê? Porque ele tem, né, as propriedades, né, de regular, né, o pH, e ele também tem propriedades alcalinas. Durante esse período menstrual, o pitta está bem alto. Então, a gente sabe que essas propriedades ajudam a pacificar, a reduzir esse pitta. And contraindicated are spicy and very strong and very salty foods, which will lead to a vata prakopa, which will increase vata prakopa. And as I already mentioned, avoid all sort of heavy foods because your agni, the digestive strength will be very low. Então, durante esse período, né, o Agni, né, o fogo digestivo, ele vai estar mais baixo, né, como ela já mencionou antes. Então, todas as comidas que a gente deve evitar são as que são muito fortes, muito picantes, né, muito temperadas, as que sejam muito salgadas, muito gordurosas, por conta desse Agni mais baixo. Não vai ser possível fazer a digestão adequada. And there are few Isso leva também a uma vata... I'm sorry, madam. I forgot one tiny thing. No problem. My fault. E também, essas comidas, durante esse período, elas aumentam, né? Elas podem agravar o vata. And there are certain things what we are not supposed to do when we are menstruating. Let's see what are all those. The first one is diva swapna, that is sleeping in the daytime. I'll just name what all is this and I'll tell you the reason at the end. E aí, então, ela fala que aí nós vamos ver, né, quais são as coisas para evitar, para não fazer, né, durante o período menstrual. E ela vai falar um a um, mas ela vai explicar ao final. Então, o primeiro, diva swapna, é dormir durante o dia. And Anjana applying the kajal, that is like literally very strongly advised by our acharyas not to apply any kajal. In India, we have a habit of applying kajal, Anjana Prayoga, that is also a part of Dinacharya. And next is Ashrupata, you should never cry when you are menstruating. E aí ela fala, né, de Anjana. O Anjana aqui vem como a aplicação do kajal. Então, vocês já devem ter visto, né, quase todas as mulheres na Índia, elas sempre usam todos os dias o kajal, especialmente porque essa prática está descrita no Dinacharya, né, mas durante esses dias não se utiliza. E Ashrupata é um dos mais curiosos para a gente, que é chorar. Então, durante esse período, a mulher não deveria chorar. And anulepa or any sorts of abhyanga, that is massage, and you should not even laugh loudly and cheep loudly. I'll tell you the reason for this. E aí ela fala, né, de anulepa, né, e abhyanga, então toda a parte da oleação, e ela fala de rir ou falar muito alto. Isso também não é aconselhado e depois ela vai explicar por quê. And nakachedana, you're not supposed to cut your nails, and no sort of any sort of exercises or trucking or any sort of all those things, and especially no fumigation, svedana, no nasya, no vamana. Majority we say no panchakarma in majority of the states, and no intercourse, sexual intercourse during that time, and also no ornaments. E aí, então, né, dando continuidade à lista, né, nakachedana, que é cortar as unhas. Então, durante esse período, né, não é aconselhado fazer isso, assim como a exaustão por conta de exercícios físicos, né, atividade física, né, fazer também os procedimentos de suedana,
Nasya Vamana, ela fala que na maior parte dos casos, Panchakarma não é utilizado, né, durante esse período, assim como, né, não é aconselhado também o intercurso sexual durante esse período e a utilização de acessórios e ornamentos. Why, you can ask me why we not even wear any ornaments? Because we should not be sexually appealing to the partner so that we can avoid sexual intercourse. E aí ela explica o porquê dos acessórios e dos ornamentos, né? Porque geralmente esses acessórios deixam a gente mais atraente, né? E durante esse período você não usa isso porque justamente o intercurso sexual é uma contraindicação. Então é para você não chamar a atenção do seu parceiro. So our acharyas also mention you should not take bath until you are menstruating, which doesn't mean you should maintain your personal private hygiene. But you should not take a complete body bath. Why? Because when you are taking a complete body bath, the circulation will disperse to the entire body. Now, the concentration of the body should be only to the pelvic region, that is where the uterus and ovaries stay. And always use warm water when for your hygienic purposes. E aí, então, uma outra contraindicação, na verdade, é o banho completo. Né? E aí ela fala, isso não significa que você deve descuidar da sua higiene pessoal durante esse período. Não, mas o que se faz é que você, né, toma o banho, né, do pescoço para baixo, né, sempre com água morna, porque isso, né, durante esse período, a circulação ela está concentrada na região pélvica, né? Então, o banho é sempre do pescoço para baixo, com água morna. And that is the main reason to retain apana vayu into the swasthana, that is pelvic part of the body. All these contraindications are being mentioned. So if you are indulging with any of this, please try to avoid this. This will lead to a gradual dosha vaishamya or dosha prakopa, and you'll end up into a chronic diseases gradually. E aí ela fala, então, que o motivo pelo qual os acharyas fazem essas recomendações do que não fazer é para a gente deixar o apanavayu, né, que é um dos 5 subdoshas de vata, em ordem, para não perturbar esse apanavayu, e dessa maneira o ciclo ele vai acontecer da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. Porque se a gente faz, né, algumas dessas atividades, isso pode perturbar, né, esse apanavayu, e a longo prazo isso pode criar, né, doenças e modificar, né, na verdade, desarmonizar esses doshas. So acharyas mention this menstruation as a shodhana process which is happening every month in a female body. So when the shodhana is happening, you should be very careful what you do, what you eat, what you think, everything. E então os acharyas, eles falam desse período, do período menstrual da mulher, como um processo natural que a gente tem de shodhana, né, de pacificação desses doshas, né? Então aí reside uma grande importância, né, daquilo que a gente vai fazer, das nossas atividades, comer, porque o ideal é a gente ajudar esse processo natural de shodhana. Next, going ahead with the next slide of Ritumati, this is the phase from the end day of your menstruation until the next 12 days where the female is ready for conception. E então o próximo período, que é Ritumati, né, ele começa no terceiro, né, a 5º dia da menstruação e se estende até os 12 dias seguintes, ou seja, é o período em que a mulher está pronta para conceber. This is considered as a divine phase of a female, entire female phases. Why? Because this is a phase we are able to conceive or concept the embryo or the next progeny. So we acharyas consider this as a divine procedure, and they guide us in a very divine way to how to indulge or how to be ready to accept the baby. E então esse período é considerado o período mais divino, né, de todas as fases, né, da mulher. Por quê? Justamente porque é nesse intervalo de tempo que reside, né, a possibilidade da concepção, né, a possibilidade de dar a vida.
Então, os acharyas, eles foram bastante específicos também em várias recomendações para a mulher se preparar durante esse período, caso ela queira, né, ou não ter o seu filho, né, ter o bebê. Now, the female should take bath, wear fresh white clothes and do prayers to the god or the deity whom they believe, and use the scents of the flowers which acts as aphrodisiac and attracts your partner. E então, ao contrário da outra fase, aqui sim, a mulher ela toma banho por completo, né, lavando também os cabelos. Ela usa fragrâncias que lembram as flores, porque elas são atrativas, né, para os parceiros. Usam roupas brancas, né? Também fazem, né, oferecem as suas orações para as deidades ou para qualquer prática espiritual que ela tenha, né, que ela possua. E isso tudo, né, esse conjunto de práticas, ele acaba favorecendo, né, a concepção, porque eles atuam como afrodisíacos. And this is called a proliferative phase, where the pH of cervical region will be 7.8, that is alkaline, and which is very much favorable for the sperm to getting in and to meet the egg of the female. E aí, então, nessa fase, né, a gente tem a prolactina já atuando, o pH fica mais ou menos 7 a 8, né, e isso por si só é uma condição, né, bioquímica que favorece a concepção, né, a fertilização do óvulo pelo esperma. After ovulation, due to the increased progesterone levels, the path will be very thick and prevent the sperm motilation. So this is the right time for the conception. E aí, então, durante esse período também, o muco, né, que tem na nossa vagina, por conta da quantidade de progesterona no nosso organismo, esse muco vai ficar mais espesso. E ficando mais espesso, ele, né, agarra, ele consegue prender com os espermatozoides, né, fazendo com que a concepção seja mais provável de acontecer. Next, going ahead is the phase of Garbhini, that is pregnancy. Então, a próxima fase é Garbhini, que é a mulher grávida. So the Garbhini, after conception, the woman is ready for conception and she has conceived. And here, many things act on the Garbhini, the parent, that female. For simple example, a water filled in a bottle and kept in a hot sun, one bottle, and the other one is kept inside the refrigerator. Does the water temperature change along with the climate? E aí, então ela fala, né, que nessa fase tem várias coisas, né, na mulher grávida que a gente precisa também observar, né, prestar atenção, que nessa fase, se a mulher concebeu, aí ela começa a dar um exemplo. Então a gente pega uma garrafa de água que está no sol e uma outra garrafa de água a gente coloca na geladeira. Aí a pergunta dela é: a temperatura, o clima, ele influencia na temperatura dessas duas águas? If yes, if water is getting hot when you're keeping in sun and cold when you're keeping in the refrigerator, the same rule, the simple physics also applies to your womb. Whatever you are doing, whichever surrounding you are in, that will affect your baby inside. E aí, então, ela faz, né, ela completa, na verdade, a metáfora. Da mesma maneira que a água, né, a garrafa de água no sol, a água vai aquecer por causa do sol. E a que está na geladeira vai esfriar por causa da geladeira, acontece a mesma coisa com o nosso ventre. Então, todo o ambiente que nos cerca, tudo aquilo que nos cerca, vai influenciar no nosso ventre. This particular phase is completely dependent on the mother's diet, mother's lifestyle, and mother's psychic nature or the mental nature, how she is. She is peaceful or she is very irritable. All these things will affect your womb. E aí, né, ainda falando dessa questão, né, do ambiente e também a relação da mãe, a mãe é extremamente importante, né? Porque a dieta da mãe, o estilo de vida da mãe e toda a condição mental e emocional dela, né, a psique da mãe, vai afetar
né, o útero, vai afetar a criança. Acharyas have given a very detailed explanation regarding antenatal care of women. That is, one is Samanya, the general precautions what all the women need to take, and the Vishesha Paricharya, that is diet according to every month. E aí, então, os acharyas, eles explicaram de uma maneira bem detalhada, né, todo o cuidado pré-natal, né, para essas mulheres. Um é o Shamanya Paricharya e o outro Vishesha Paricharya. Então, as coisas que você precisa fazer nesses cuidados, né, mentais, emocionais, no cuidado psicológico, e o Vishesha Paricharya relacionados à dieta, né, o que e como se alimentar mês a mês. When, next slide, please. Getting into the Samanya Paricharya, what all are the do's of a pregnant woman? Então, relacionados, né, a Samanya Paricharya, né, o estado psicológico da mulher, quais são todas as coisas que a mulher deveria fazer? The first thing is always, please remember, you should always stay positive mentally. Então, Sorry, madam. Till the end, you are like positive. That will have a very good impact on your baby, and even the baby have all the positive or sattvic characteristics. Então, o primeiro fator, né, que é extremamente importante é manter, né, uma mente positiva, né? Então, durante todo o período da gravidez, né, manter esse estado positivo mental, porque inclusive o seu bebê vai ter essas características positivas também, características sáttvicas. Indulge in a very good reading. That is, you should not get into a thriller, a crime, or a fiction. Just get into a sattvic or a plain or a soothing reading. And that is a mandatory, do your prayers every day. E então ela fala da importância, né, da oração, né, e dessa questão da crença, da espiritualidade todos os dias, e ela menciona a importância da leitura, né, aquilo que você vai escolher muito bem, né, aquilo que você vai ler. Então, nada de ficção, terror, nada que cause muitas emoções ou que, né, faça você chorar, mas algo que seja agradável, né, que tenha uma fluidez agradável. As Ayurveda considers this as a divine period of a woman's life, where a woman is giving birth to a new life, another life, and we want to create a bondage between the divinity and the woman, where she can receive the energy from the cosmos directly and give it to the womb. E então, esse é considerado um período divino, né, nas fases de vida da mulher também, porque ela está gerando, né, uma nova vida. E essa importância, né, dessas práticas, né, espirituais e da oração fazem com que essa mulher que já está nesse estado divino alcance, vamos dizer assim, com uma maior facilidade, uma melhor suscetibilidade, essa energia divina, essa energia cósmica, e isso tudo vai ser transferido, né, para o útero dela, para o ventre dela. Cleanliness and discipline is very much important. You should never take a chance that you are pregnant and you can wake up by 10 or 11, have your food by 4, 3. No. What you are behaving is what you are giving to your baby. Então, o seu comportamento, né, através do seu comportamento, você já vai, né, começar a educar o seu bebê, né? As suas condutas, elas já vão influenciar a sua criança. Então, ela falou que a disciplina, né, e a limpeza, a higiene são importantíssimos durante essa fase. Não é porque você está grávida que você vai acordar às 10 da manhã, comer às 4 da tarde. Não, você precisa continuar e manter uma rotina. And wearing a clean, light color clothes and dress up very well as like you are going to a party each and every day matters a lot. E aí ela fala, né, da questão do vestuário, né? Então, vestir roupas limpas, com cores claras, e ela falou como se você estivesse, né, indo para uma festa, saindo todos os dias. Isso é muito importante. Very simple thing, if you are selecting your lipstick with a very good vibrant color or the color what you like most and apply it every day, so that whenever you see your face in your mirror, you feel happy. That happiness is what Ayurveda emphasis on. Once the mother feels happy, the womb inside automatically feels happy, and that's the way we can pass on the positive energy from mother to the womb. E aí ela dá um exemplo, né? Então, se você pega a sua cor preferida de batom,
né, durante esse período, e você passa, você vai se olhar no espelho e vai gostar do que você vai ver, você vai ficar feliz. E automaticamente essa felicidade vai ser passada para a criança. Então ela fala que o Ayurveda preconiza muito esta felicidade durante essa fase, né? Então a gente sempre vai buscar coisas, né, que nos façam felizes para manter esse estado e passar esse estado de felicidade para o nosso ventre. That's why we emphasize on what the mother wears, what mother speaks, what mother is reading, what mother is eating. Everything matters during 9 months. E é por isso, então, que durante esses 9 meses, tudo é importante, né? Aquilo que a mãe vê, né? Assiste, aquilo que ela lê, aquilo, né? Daquilo que ela se nutre, tudo isso é importante para nutrir essa fase. Let's see now, after seeing to the general things, let's see the Vishesha Paricharya. This is a month-wise antenatal care where the milk products like ghee, butter, and diet rich with the carbohydrates have been mentioned by the acharyas, and the food should be always easy digestible. You should not indulge with the heavy food where you can't digest it. You should take care of your agni, the digestive strength, very well, and decide your food according to it. E aí, então aqui Vishesha Paricharya, né, são os cuidados durante né, mês a mês da dieta, né, e os acharyas eles descrevem isso realmente, né, bem detalhadamente mês a mês. Aqui está de uma maneira geral, né, então alimentos que sejam sempre de fácil digestão, né, carboidratos, produtos, né, ghee ou produtos, né, o leite, né, produtos do leite, né, como ghee, por exemplo, manteiga. Eles devem estar presentes em todo esse período, né, da gestação, e toda a comida que a gente vai escolher durante esse período, então, ela sempre vai ser baseada no nosso Agni, na nossa capacidade de digestão. Por isso, eles falam das comidas mais leves, né? E ela pede para que a gente nunca cometa, né, a indulgência de comer comidas muito gordurosas, muito pesadas, porque não faz bem. During the last few months or 2 months, preparation of delivery is aimed by the administrating certain medicaments, certain kashayas as enema, and also oilated tampons to soothe the birth canal and enhance the normal delivery. E aí, nos últimos 2 meses, geralmente, né, já se começa a fazer uma preparação, né, para o parto natural. E essa preparação ela vai ser feita através de kashayas, né, de enemas e de tampões vaginais medicados, né, com óleos específicos, para facilitar e preparar, né, deixar o mais provável possível o nascimento, né, o parto natural. So, going ahead with the next slide, what all we need to avoid when we are pregnant? That is, the first thing we all know, the traveling and wearing too much bright colored clothes, which will affect your psychic and also affect your womb. And the general rule, we all know this, intercourse and smoking, narcotic drugs, and any sort of alcohols and sedatives. Então, nesse slide, né, o que evitar durante a gravidez, né? O primeiro item é viajar, né? Então, a gente sabe que isso afeta bastante. Usar roupas com cores, né, muito fortes, muito brilhantes, porque isso vai afetar não só, né, os nossos olhos, a nossa visão, mas também a nossa psique. E as outras recomendações, né, que já tinham sido faladas antes, né? Por exemplo, o intercurso sexual e aí toda forma, né? Cigarros, drogas, bebidas alcoólicas, sedativos. You should never sit on a hard or irregular surface, and you should never sleep in a supine position, that is back. You should not sleep on your back. It should be on your right hand side or on your left hand side on a very soft mattresses. E aí, então, ela fala, né, nunca sentar em superfícies, né, duras ou que sejam irregulares. E uma outra informação importante é nunca dormir nessa posição supino, né, que é justamente de barriga para cima. Ela falou que durante o período da gravidez, a melhor posição, a melhor postura para se dormir é virada de lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo, mas não de barriga para cima. You should avoid heavy food, high calorie food, and tikshna, that is strong foods, and ushna virya food during your pregnancy.
Então, comidas muito pesadas, né, gordurosas, muito temperadas, né, muito picantes, a gente deve evitar. And Vegadharana is contraindicated during pregnancy because when you do Vegadharana, that is Vegas like urine, fecus, or vomiting or yawning, all this should not be stopped or hold it back. If you hold back, there is a dosha, vaishamya, and prakopa of vata, which is very dangerous during the pregnancy. E aí também aqui, né, tá como suprimir as urgências naturais, né, no Ayurveda existe a descrição de 13 urgências naturais e ela fala que durante a gravidez, né, seja fezes, urina, né, o bocejo, o vômito, a mulher não pode suprimir nenhuma dessas urgências porque todas elas, né, quando suprimidas, elas acabam afetando o vata e podem causar algum tipo de complicação. Então, de maneira nenhuma, ela deve suprimir essas urgências. How many rasas are there in Ayurveda, according to Ayurveda? E aí ela pergunta, quantos sabores tem de acordo com a Ayurveda? Respondam no chat, por favor. Now, try again, Anna. Yes, very good. Yeah. No, it's not 8, it's only 6. So, you should always indulge with all the shad rasas, 6 rasas in your diet when you are pregnant. Don't stick to one particular rasa. Like if you like a sweet more, you should not take only sweet. So you should indulge with all sort of rasas. E aí ela menciona então, né, que os rasas, né, os sabores que se descrevem no Ayurveda são 6. E durante esse período a gente precisa, né, planejar uma dieta que contenha a mesma quantidade, mais ou menos, dos 6 sabores. Né? A gente não pode utilizar somente um sabor, né? Muito daquele sabor unicamente. Aí ela deu o exemplo do doce. Né? Então, a gente precisa variar e utilizar os 6 sabores na nossa dieta. So going ahead, what is the Sattvavajaya approach of pregnancy? E então, né, dando continuidade, e o que é, né, o que seria Sattvavajaya durante a gestação, né? Então, Sattvavajaya são elementos, né, que a gente pode utilizar que sejam mais sáttvicos, né, para trazer essa questão da psique da mulher, para deixar esse psicológico harmônico. This was my own experimentation during my practice of like 11.5 years now. I've experimented all these things on the pregnant women who were pregnant for the second time. Why I chose the second time pregnancy is because I wanted to understand the differentiation of all these on the baby and compare with the first baby where the mother did not follow all this. E aí ela menciona que nos 11 anos de experiência de prática clínica dela, a doutora Radhapriya, ela fez, né, ela conduziu uma pesquisa com as pacientes que ela atendeu com relação a cada um desses itens, né, sendo que ela deu ênfase para a segunda gestação. Então, tinham mulheres que ela atendeu que, né, tiveram a sua primeira gestação, e as que tiveram a segunda gestação, e ela quis, especialmente nessa segunda gravidez, aplicar esses conceitos para mensurar os resultados. So, I asked the female to wear very light colors of her choice, preferably white, and I'll ask her to get ready like every day is a festival, and I ask her to spend time for herself. I ask her to make her sit on a chair and, continue. E aí ela fez o quê? Ela pediu para essas mulheres, né, as pacientes dela, grávidas, usarem roupas de cor clara, especialmente brancas, né, como se se vestirem todos os dias como se fosse uma festa, como se tivesse um festival acontecendo, né, e também que elas reservassem um tempo para elas mesmas, né, para cuidar delas mesmas, né, sentando, né, com elas mesmas. I want her to sit alone in the room and have a very dim light and light a diya or light a aroma stick, that what we called as instant stick from India, or you get many diffusers, aromatic diffusers.
You choose your flavor for your frequency and you should sit and spend of your own time alone. E aí ela fala, né, que pediu para essas mulheres então se sentarem, né, sozinhas no quarto. E aí ela menciona da importância da aromaterapia, né, de colocar um difusor, né, e aí né, a escolha do aroma é de acordo, né, com aquilo que ressona melhor na sua frequência, né, para você. Mas é importante fazer esse ritual, né, de sentar sozinha, passar esse tempo com você, com esse aroma. And play a very mild frequency music. I suggest Omkara, plain Omkara. There are many of frequencies available in YouTube. Choose your frequency where you feel it is soothing. It should not be vibrant. It should be very soothing. Play it in a very low volume and lay down or sit relaxed in your chair. E aí, uma outra sugestão, né, para durante esse período que você está sentada sozinha com o aroma, é justamente o som. Então, colocar um som, né, num volume baixo, e ela fala que precisa ser um som agradável, né? E ela então sugere que seja o on. Né? Ela falou que no YouTube tem várias versões, né, que você pode utilizar, mas que isso é extremamente, né, importante, esse som que seja audível, que seja agradável. In the place of plain Omkara, you can also play Veda mantras, which is also available in YouTube. And whatever you play, that should be in a very minimum volume, and sit and enjoy. I'm not bothered even if the mother goes to sleep during this phase. The baby will listening to each and everything and enjoying the aroma, everything. E aí ela menciona, então, se, né, você não quiser, né, tocar o Om, né, essa frequência, ela falou também que pode ser qualquer tipo de mantra, né, Veda mantras, na verdade, que tem vários também disponíveis no YouTube, mas aí põe, né, essa música sempre num volume mínimo, né, num volume muito baixo, e ela fala que não importa se a grávida de repente, né, dorme, cai no sono, porque a criança ela está ouvindo, ela está interagindo, sendo influenciada por essa frequência, por essa música, e isso é muito agradável para a criança. Então, não tem problema se ela dormir. And the first important thing among all these is you should start communicating with your baby. Forget about the gender. In your country, I believe we can know the gender of the baby, isn't it, Anis? Yes. Yeah, okay. We can. That is even very well. So if you know if it is a baby boy, you can name him with a random name. And if it is a baby girl, you can name her with a random name and start communicating with the baby. If you are eating some sandwich, you say, baby, I'm eating some sandwich for you. If you are eating some chocolate, having craving for banana or fruits, you should tell, yes, I'm eating for this. I want you also to enjoy. If you are going to some place out of your home, you should say to the baby, I'm going there, I'm going here. The person who is speaking is your father. This person who is speaking is my brother. So you should start communicating and guiding with the baby so the baby inside will not feel lonely. You know that? The baby will feel lonely in the womb. E aí ela falou que o fator que talvez seja o mais importante de todos é, desde sempre, a mãe se comunicar com o bebê. Então, ela começa a falar com ele, né? E aí ela perguntou se aqui no Brasil a gente pode, né, saber com antecedência o sexo da criança, né? Falei que sim. E aí ela falou, então, melhor ainda, né? Porque ela tinha falado inicialmente para esquecer o gênero, né, da criança, se comunicar com a criança de qualquer maneira, mas já que aqui a gente consegue saber, dá para já escolher um nome de repente, ou pegar um nome, né, carinhoso, um apelido para você chamar a criança e sempre conversar com ela. Então, qualquer coisa que você vá comer, né, aí ela deu um exemplo de um sanduíche, e aí você fala para o seu bebê, olha, estou comendo esse sanduíche para você, porque tal, tal, tal. Ou então, todas as vezes que você vai para algum lugar, né, que você vai passear, você fala para ele onde você está indo, por que você está indo. Todas as pessoas que te circundam, né, você fala quem são. Olha, eu estou conversando agora, esse é seu pai, esse é meu irmão, né, esse é seu tio. Então, tudo isso
né, já começar a fazer essa comunicação com a criança para que essa criança nunca se sinta sozinha no ventre e estabelecer esse contato da mãe com o bebê. You all will have a question, what will be the effects after doing all this? I'll tell you a couple of examples. So one of my patients used to follow a record of what she used to do, what she used to tell, and what the prominent music she used to play when she was alone, and what all these things. You know that you will be shocked if I tell you this. If the baby, after delivery, the baby, once it comes out, if it is crying too much, and if you play the same music, the baby will stop crying. Because the baby know that music from the womb, and she will, or the baby will be like astonished. Okay, I know this music, right? Okay, let me listen to that even more clearly. E aí ela fala que ela vai, né, compartilhar alguns resultados dessa pesquisa dela, e talvez vocês se assustem, né, também com os resultados, porque ela dá um exemplo de uma das pacientes que costumava manter então um registro de tudo aquilo que ela fazia na gravidez, né, inclusive as músicas que ela colocava, né, para a criança, tudo aquilo que ela comia, enfim. E aí, essa mesma paciente, né, depois que a criança nasceu, todas as vezes que o bebê chorava muito, ela colocava as mesmas músicas que ela ouvia antes. E aí a criança parava de chorar na hora, né, porque a criança já conhecia aquela música desde o útero, né? Então, ela falou que tem vários benefícios que geralmente acontecem, né? E a criança, ela também se surpreende porque ela já conhece aquele som, né? Então, para ela, aquilo não é uma novidade. And soon the baby becomes very irritable, and the moment the mother speaks, the baby will relax and listen to that. I have seen a baby of like only 15 days old when the baby girl was crying too much, and mama say, please don't cry, baby, and the baby stopped crying. You know, that's the reason, and that's the purpose of communicating with your baby, that too loudly, not mentally. It should be loud. E aí, então, ela dá um outro exemplo, né? E até da importância dessa comunicação, né? Desse vínculo de comunicação da mãe com o bebê. Ela falou que uma outra paciente dela, então, né, com um bebê de 15 dias, o bebê chorava muito, e aí a mãe, né, imediatamente pediu para a criança, por favor, bebê, para de chorar. E ao ouvir a voz da mãe, a criança parou de chorar na hora. Por quê? Porque ela reconhece, né, a voz, né, da mãe, e ela já se acalma, porque ela está acostumada com essa comunicação. E ela falou da importância de externalizar essa comunicação. Então, ela não pode ser só mental, você precisa falar, né? Falar claramente para que a criança entenda. And this is not a myth, nor a magical thing. This is also being proven scientifically, and many research papers you can just Google and you'll get all these things. But this has already been mentioned in our Shastras, and we are also practicing it from many decades. E aí ela menciona, né, que isso tudo, hoje em dia, também já é comprovado cientificamente por várias pesquisas. Ela falou que dá para a gente dar um Google e achar vários desses resultados, mas que eles já vêm fazendo isso há décadas. So the ahara, the vihara, and the mental state of the mother takes a very important role for the healthy baby and sattvic baby. Whatever you are doing, that defines the prakriti and characteristics of your baby. So be very conscious when you are in a pregnant state. E aí, então, ela, de novo, né, reafirma a importância, né, de ahara, que é a alimentação, vihara, que é o estilo de vida, o estado mental da grávida, porque isso tudo vai influenciar não só a prakriti, né, da criança, mas pode tornar essa criança mais sátvica, né? Então, isso tudo é de extrema importância porque influencia diretamente a criança. Even this present situation of COVID, you can come out of that anxiety following all these simple things, where even your mindset will calm down and your babies also. Always remember, if you get anxiety, if you get into anxiety situation, your heartbeat will increase. That will be heard by your baby, and baby's heartbeat will also increase, which is not really correct. So use all these simple techniques which will relax your mind. It's not only for the pregnant ladies, even the non-pregnant ladies can practice this to
calm your mind from the anxiety. E então ela menciona, né, que durante esse período, né, do Covid-19, essas práticas, né, são muito bem-vindas, né, não só para as mulheres grávidas, mas para as que não estão grávidas também. Mas no caso das mulheres grávidas, ela fala que todas as vezes que a gente, né, fica ansiosa, né, com medo, tem alguma reação, o nosso batimento cardíaco acelera. E se o nosso batimento cardíaco acelera quando estamos grávidas, o do bebê também vai acelerar. Então, todas essas impressões desse nosso mental e dessa nossa ansiedade, enfim, todas essas emoções que a gente sente, elas vão para a criança também. Então, essas práticas são muito bem-vindas agora para diminuir a ansiedade, né, no caso das grávidas, e aí depois ela fala também que todas nós podemos, né, nos utilizar dessas estratégias para acalmar a nossa mente, acalmar a nossa ansiedade durante esse período da epidemia. So, do you all people agree with me with all these things will affect your baby? Let's have a poll now. E aí a gente vai para a próxima enquete. Ela pergunta se todos vocês acreditam que esses fatores podem influenciar, então, na saúde do bebê. Ela gostaria de saber o que vocês acham, se vocês concordam com ela ou não. Nice. I guess the poll should be sent. Prasad sir? I think now you can just continue. I will ask her to put the poll now. Okay. 100%. That's very brilliant answer. Ela ficou feliz com os resultados. Going ahead with the Sutika, there's many things to speak with each phases of women. That's what I used to discuss with Anis. This is a very restricted time for me to discuss everything. You know, I'm choosing a very superficial and important things where I can guide you for the next phase. There's a poll, you can choose yes, no, and no idea. E aí, então, né, voltando para a parte da enquete, você acredita que aqueles aspectos, eles, então, favorecem, né, eles têm influência no feto, né, no bebê? Sim, não e não tenho ideia. Né? Ela falou que 100% das pessoas, né, estão votando que sim. Oh my God, that's awesome. 100%. Thank Ficou you. bem satisfeita com o resultado. Next, going ahead with the Sutika, state of phase of woman's life. This is post-delivery. Once the placenta is expelled, then the woman is called a Sutika until she gets her first period. Então, indo para a próxima fase, né, do pós-parto, esse período, desde que a placenta, né, sai, até a mulher ter o primeiro ciclo menstrual dela de novo, nesse período, ela é chamada de Sutika. Mityachara, that is not indulging in a right achara, the lifestyle during this period will definitely lead results in the incurable or chronic diseases in the future life of the woman. Então, Mityachara aqui é, na verdade, não ser indulgente, né? Não ser descuidado com relação à dieta e estilo de vida durante esse período. É aconselhado por quê? Porque se acontece algum tipo, né, de excesso ou dieta errada, estilo de vida errado, nesse pós-parto, isso pode levar a doenças, inclusive doenças incuráveis. Which may lead to the metabolic disorders like diabetes, thyroid, and dhatukshaya, and many more diseases like this. So this phase of woman's life is really very important. If the Sutika Paricharya is maintained in a really correct way, the woman will get into the pre-pregnant state. E então ela fala, né, de novo dessa importância, porque é justamente nesse período do pós-parto que podem acontecer doenças, né, como algum distúrbio da tireoide, diabetes, todas essas que estão relacionadas diretamente com o metabolismo, né, por conta da dieta e da alimentação, né, dos hábitos. E se a mulher ela segue toda essa conduta, essa boa conduta,
na verdade, ela vai recobrar, né, o estado de saúde que ela tinha, né, antes de engravidar. Então, ela não vai acumular, né, nenhuma possibilidade de alguma alteração de dosha, nenhuma doença. Então, ela vai restabelecer a saúde. There are many things to do during the Sutika Paricharya, like Abhyanga locally to the abdomen or to the back. And Ura Veshtana, we are supposed to tie a cloth to the abdomen, because the vata will go to the swasthana, that is pelvic, and also the enlarged uterus will go back to its anatomical place. E então ela falou que tem várias práticas que são feitas, né, durante esse período de Sutika. Então, por exemplo, o Abhyanga, mas o Abhyanga local. Então ela fala para aplicar, né, o Abhyanga geralmente na região abdominal e na região da coluna lombar, assim como eles fazem uso de uma faixa de tecido ao redor do abdômen, né, para o útero, né, que está num outro tamanho, ele ir voltando aos poucos. It is said that it takes like 6 to 8 weeks for the enlarged uterus to come back to its normal size. During this course, Udara Veshtana, the tying the old cotton cloth, is very much important and will enhance this process. E aí, então, né, ela fala que o útero aumentado por conta, né, do pós-parto, ele leva aproximadamente 6 a 8 semanas para voltar ao normal. E durante esse período, então, eles utilizam, né, essa faixa de algodão, né, que eles formam, então, essa cinta, até para ajudar também na questão do vata. And you should always choose Ushna Ahara, not in the Virya. It is along with the Ushna, the hot foods, not the hot potency. And Anulomana Ahara, like ghee, milk, which will enhance the movement of Vata and makes the Vata to stick to its particular part, that is então, pelvic region. E aí, outras recomendações, né, direcionadas para essa região pélvica. Na alimentação, né, alimentos que, além de nutrir, eles mantêm, né, o vata na região que ele precisa ficar. Então, caso leite, o ghee, né, e também comidas que sejam quentes. E aí ela fala quente não na potência, né, não no virya, mas na temperatura da comida. Então, a comida precisa ser quente, precisa ser aquecida. The main aim of Sutika Paricharya is Garbhashaya Shuddhi, cleansing of uterus, and Dhatu Paripurnata, nourishing the mother's Dhatu, and Stanya Vriddhi, to increase the milk production for the lactating mother, and Punarnavikarana, she should come back to her pre-pregnancy state. These are the motto or the aim of Sutika Paricharya. Então, os principais objetivos, né, do Sutika Paricharya são a limpeza do útero, né, ele voltar ao estado normal dele, a nutrição dos dhatus, aumentar a produção de leite materno e também recobrar a força dessa mulher para que ela então volte ao estado, né, de saúde que ela tinha antes da gravidez. So next, going ahead with the Vriddha Avastha, the old age of the woman's life. The old age então, is... Sorry, madam. Yes. E aí agora, então, um outro slide, a gente vai falar de Vriddha, que é a idade madura, né? A outra fase de vida da mulher. Old age is very vulnerable in woman's life. That happens both in male and woman, but woman is supposed to face the old age along with the scars of menopause. Então, essa idade mais madura, né, ela acontece tanto para homens e mulheres, mas os efeitos dela vão ser diferentes, né, em homens e em mulheres. E ela fala que geralmente as mulheres elas podem sofrer, né, com resquícios da menopausa. This is the phase of life where Vata dosha is predominant in general and will lead to all Vata related disorders, either it is a male or a female. Então, seja homem ou mulher, nessa fase de vida é o Vata que é predominante. E aí isso leva também a acontecer ou ter uma predisposição a doenças que sejam Vata.
Menopause is a permanent cessation of menstruation leading to estrogen deficient stage of 1/3 of her life. E então, essa condição, ela atua diretamente, né, na quantidade de estrógeno, né, da mulher. Então, nessa fase de vida, ela tem cerca de 1/3 do estrógeno que ela teve a vida toda. And estrogen is responsible for maintaining bone mass and cardiovascular functions throughout the reproductive age. E o estrógeno, né, ele é corresponsável, né, pela manutenção, né, da saúde, tanto em funções ósseas como em funções cardiovasculares ao longo do período fértil da mulher. Once there is a cessation of estrogen, that will affect on the bones of the female and also affects on the cardiovascular system of the females. Então, a gente entende, né, que se existe uma deficiência de estrógeno, né, isso pode acarretar em problemas ósseos e também problemas cardiovasculares. In this phase of female life, we need to choose the phytoestrogens like Shatavari, Vidhari, Este, Ashwagandha, which will help and supplement the lack of estrogen for the female's body. E aí, por conta de tudo isso, nessa fase de vida, geralmente a gente escolhe fitoestrógenos, né, para fazer essa suplementação, como Shatavari, Vidhari, Yastimado e Ashwagandha, porque assim eles vão ajudar a repor parte desse estrógeno. And research studies also show some effect of this phytoestrogens and their role in relieving menopausal symptoms, preventing osteoporosis and maintaining lipid profile, indeed preventing cardiovascular diseases. E aí também existem pesquisas recentes, né, que falam da importância desses fitoestrógenos, tanto para o alívio de sintomas da menstruação, como também para a prevenção, né, de doenças como osteoporose e por melhorar, né, a camada lipídica, eles também previnem doenças cardiovasculares. In India, there is a practice like in this age, that is which we call it as old age, they tend to get into the spiritual path. Então ela fala que na Índia, nessa fase de vida, eles costumam ter uma prática, né, que é espiritual, que leva então as mulheres nessa fase de vida a essa prática. Where they will get indulged in bhajans, that is praising the Lord, singing for the Lord. And when they do the bhajans, they clap, they clap really very well. So this clapping will enhance the function of the heart and indeed the circulation. E aí ela fala que essas práticas, né, espirituais, eles chamam, né, algumas de bhajans, né, que é quando acontece o canto devocional para as deidades, e ela fala que então essas mulheres, né, mais velhas, né, mais maduras, elas fazem o canto devocional e elas vão batendo palmas. E ela fala que essas palmas, né, a frequência dessas palmas também vai incentivar, né, vai beneficiar o ritmo cardíaco. And start reading the sacred books, and they will start indulging like most of their time in the meditation. Earlier they will be doing, but they will be busy in their routine lifestyle. Now they will be retired and they can have their enough time with all these things. What's the concept behind this? I'll tell you. E aí então ela fala que nessa fase de vida, né, muitas já estão aposentadas. E o que elas fazem, então, é se voltar justamente para o caminho espiritual. Então, elas meditam mais, elas fazem mais práticas espirituais. E ela falou que ela vai explicar agora a razão por trás disso. This makes or subsides the vata prakopa. The agitation of the mind, the irritation, the old age thinking, everything will come under control when they are concentrating on one particular thing, when they are doing a bhajan. When they are singing, the entire concentration will be on that particular bhajan and the music. So the prana vayu will get concentrated into the Ida Pingala Sushumna Nadi, and indeed it will act on their mind. E ela fala que a razão por trás disso é justamente evitar qualquer agravamento de vata, né? Ou
que esse vata se agrave a ponto de causar algumas daquelas doenças vata que a gente sabe que ocorrem nessa fase. E por que isso acontece? Porque quando essa mulher, nessa fase de vida, ela se ocupa de apenas uma função, que no caso seria participar do bhajan, ou então, né, cantar, ou então fazer essa parte devocional, ela está focando, colocando toda a energia dela, toda a atenção dela naquela atividade específica. E quando ela faz isso, a mente dela deixa de ficar agitada. Então, todas as preocupações que ela talvez tenha, né, receios, anseios, medo, isso tudo se acalma, né? E se isso tudo se acalma, o prana, né, ele pode então se concentrar e fluir em Ida, Pingala e Sushumna, e faz então a nutrição de todo o nosso corpo mental e emocional. E isso tudo por si só já evita várias dessas doenças vata. And this is as simple as doing a pranayama. This is one of the method of the bhakti, that is by singing and by doing bhajan and by reading books and by doing japa. All this will concentrate or work on your vata, especially the pranavayu, where it will regulate and calm down your mind. And even in old age, you can prove yourself that you can stay calm. E aí ela menciona, né, que por se concentrar, né, concentrar a atenção em uma atividade, que pode ser o canto, né, devocional, né, o bhajan, a leitura de escrituras sagradas, tudo isso faz com que, então, esse pranavayu fique, né, haja da maneira que ele tem que agir, isso acalma a mente, né, tanto quanto o yoga, o pranayama, e faz com que esse vata ele funcione da maneira mais adequada. So whenever you feel very stressed, just clap. Then there will be a release of vata, you know, the dispersed vata will come into line. I feel you guys are all into chinta, worried. Shall we clap? E aí ela fala então que uma dica para a gente acalmar, né, pacificar o vata é bater palma. Então toda vez que a gente perceber, né, que o vata está querendo dominar, a gente bate palma para trazer essa concentração. E ela está falando que ela consegue ver o vídeo de vocês, que tem algumas pessoas que já estão dispersando. Aí ela está perguntando se talvez não seja um bom momento da gente bater palma agora. Okay, 3 claps in the number. When I say 3, we shall clap. Unmute all yourself. Let's see how loud you can clap. Aí ela está falando para a gente então testar. Ela falou que a gente vai bater palma 3 vezes. Quando ela falar 3, a gente começa e ela quer saber o quão alto vocês conseguem bater palma. 1, 2, 3, go. Yay! Very nice. Very good energy. Very good energy. I can see the smile also. See, when the pranavata is onto the line, even it makes you smile. Ela falou que muito bom o resultado, que inclusive quando a gente alinha, né, o pranavata, né, a gente sorri. So whenever you feel anxiety, you remember one thing, clap 1, 2, 3. You and the people surrounding you will relax. E aí ela falou que todas as vezes então que vocês se sentirem ansiosos, vocês podem bater palma 3 vezes. Tanto você como as pessoas, né, ao seu redor vão ficar mais relaxadas. Correct? You people agree with me? Vocês concordam com ela? So this is in detail told about all this was about geriatrics was already mentioned by Dr. Lakshmanji. It was a very wonderful class and a very jovial class. And I wanted to add this few things. Yeah, yes, everyone is saying yes, 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 special clap. Todas as pessoas estão dizendo sim, né, sobre as palmas, e ela falou que, na verdade, na semana passada a gente já teve, né, a aula, que ela falou que foi muito jovial, né, do Dr. Lakshman, falando sobre essa fase de vida específica, mas ela queria acrescentar algumas informações que são essas. And I want to add a couple of tips for the present scenario of the COVID situation. One thing is clapping. Whenever you are inside house and outside house, clap yourself. You can relieve yourself of the anxiety, and also you can relieve others when they see whatever they're doing. Okay, let me also clap. Or they will laugh seeing you. That is enough for them to come out of that anxiety.
E aí, então, ela fala que ela queria adicionar algumas outras dicas para o cenário agora do Covid. E a primeira delas é justamente bater palmas, né? Então, seja dentro de casa ou quando você sair de casa, né, você pode bater palmas, que isso vai diminuir a sua ansiedade e a ansiedade das pessoas em volta. So the first thing is just grease your nostrils with a drop of ghee or oil when you step out of your house. This will act as a local barrier. This will not allow any virus, bacteria, dust inside your nose and reach your lungs. Então, outra dica que ela dá é, antes de sair de casa, fazer com o ghee o procedimento, né, do nasta, né, que você vai untar a mucosa nasal com ghee para criar aquela barreira, então, para que nenhum vírus ou bactéria entre, né, nos seus pulmões, né, nas vias aéreas superiores. And this alone is not advice. You should wear a mask. I'm telling along with the mask. Ok? E aí ela falou que isso sozinho não é para ser feito. Você faz isso e coloca a máscara, né? Nunca esqueçam da máscara quando forem sair. And make a kashaya out of neem leaves and basil leaves and use this to wash your feet before entering to your house. Just keep this water outside your house. Wherever you go outside, just when you're getting in, wash your legs and your hands with this kashaya and get into the house. This will have a antimicrobial, anti-infective effect where they can kill the microbes naturally. E aí uma outra dica, então, ela fala para fazer uma cachaia, né, que é uma decocção, tanto de folhas de nim como folhas de manjericão. E aí com essa cachaia, com essa decocção, você vai limpar, vai lavar os pés e as pernas, né, mas os pés antes de você entrar na sua casa, porque essa cachaia ela tem, né, um poder antibactericida. And you can also dip your worn cloths in this kashaya and then wash it so that it can kill all sort of microbes where you're carrying from your clothes. E aí ela falou que outro uso para essa decocção é também a gente deixar a nossa roupa de molho. Então, dá para deixar a roupa de molho porque essa decocção vai matar todos os micróbios e bactérias. Aí você deixa ela de molho nessa decocção e depois lava a roupa normalmente. And fumigate your house every day, twice daily, morning and night, with dried neem leaves or mustard seeds or acetophidia. I believe all these three are available at your places. Yeah. E aí, então ela falou para fazer de novo, né, a fumigação da casa, né, de manhã e no final da tarde, né, início da noite. E a gente pode usar para isso, né, as sementes de mostarda, as folhas de nim secas ou então a safétida. I guess someone needs to be written. I will do that. I will do that. Okay. You can continue. Okay, sir. Yeah. And you can also use the turmeric for the fumigation. And homemakers who are staying at home, don't be a couch potato. That is, don't be like a lethargic or lazy. Just get ready as the way you are getting ready. And this particular thing, why I'm emphasizing on this particular thing, which I want you to people get ready as the way you get ready every day to go out, will work on your mind. When you are very lethargic, when you are very lazy, and when you are very ugly, that acts on your mind and it will give even more negative thoughts. E então ela falou que a cúrcuma também pode ser usada, né, na fumigação. E uma outra dica é justamente, né, todos os dias, não ser uma pessoa letárgica, né, não ficar o dia todo no sofá sem ação. Né? Ela fala que é para a gente ter a mesma rotina e se arrumar todos os dias como se fosse um dia normal. Porque todas as vezes que a gente fica letárgico, todas as vezes que a gente não se arruma, que fica feio, isso tudo tem um efeito automático na nossa mente. E quando isso começa a acontecer, na verdade, causa esse ciclo da gente ficar cada vez mais letárgico. Então, é extremamente importante que a gente mantenha
essa rotina diária. And follow dinacharya, both working women and the women who are staying at the house. Following dinacharya will keep you very active, and you will absorb too many positive things, so that you will not have any anxiety or negative thoughts for the present situation. E aí outra dica, então, tanto para as mulheres que trabalham, como para as que, né, são donas de casa, é seguir o dinacharya mesmo, todos os dias, porque todos os pontos, né, que são cobertos no dinacharya fazem com que, além, né, da manutenção da saúde, a atitude mental permaneça positiva, né? Então, o que é muito importante nesse período que a gente está vivenciando agora. Especially Nasya, Kavala, Gandusha, Abhyanga and Vyayama, all these will promote your immunity, because they also act as your local barriers. When even if you are getting in contact, it will avoid the contact. It doesn't mean I want you to get in contact with the infected, but this will protect you from the infection to the maximum extent. E aí ela fala que especialmente, né, as práticas, né, daquele oil pulling, cavala, gandusha, fazer o abhyanga, né, fazer o nasya, todas essas formas, elas vão, né, por conta da propriedade, né, da untuosidade, elas vão criar barreiras, né? E aí ela fala, não é que eu quero que vocês se exponham, né, ao vírus, mas essas práticas, elas acabam aumentando a imunidade, né, por criarem barreiras contra a entrada de qualquer agente patógeno. If you people are suffering from too much of anxiety, depression and separation anxiety, I suggest you to stand or expose yourself in the morning sunlight, which is a natural antidepressant. E aí, então, né, complementando anteriormente, essas práticas também têm efeito na ansiedade. E aí ela dá mais uma dica nos casos de ansiedade. Caso seja algo frequente, ela fala para a gente tomar banhos de sol, né, especialmente de manhãzinha, né? Então, o sol, a luz do sol e o calor do sol, eles agem como antidepressivos naturais. And even moonlight works the same. This sun and moon acts on your Ida Pingala Nadi, indeed the Sushumna Nadi, which makes you and keeps you active and healthy. E aí ela falou que da mesma forma que se falou do sol ser um antidepressivo natural, a lua também. E ela fala que tanto o sol como a lua, eles atuam, né, nos nadis, Ida, Pingala e Sushumna, e com isso eles fazem essa manutenção da nossa energia interna, né, da nossa força vital, da nossa energia vital, mantendo a gente ativo. Hydrating yourself is very much important. Even this hydration will pull you out of your depression. E ela falou da importância também da hidratação, né? Manter o nosso corpo hidratado também causa um papel, né, de benefício nessa questão da ansiedade. As I already mentioned, pranayama, listening to the music and spending time for yourself will boost your mood. Once your mood is boosted, the Agni will boost up. Once the Agni is boosted up, your immunity will automatically boost. E aí também outras práticas que ela já mencionou, como o pranayama, né, e esse autocuidado, né, criar um tempo para você mesma, isso tudo vai ter um efeito muito positivo, né, no seu estado mental, no seu humor, no seu entusiasmo, e quando isso acontece, automaticamente isso melhora o Agni. E se melhora o Agni, aumenta a imunidade. So let's end this session today for now. I want to give an end note. I see in all the countries worldwide the majority cases are women harassment, and they're not respecting women properly, and there is lot of domestic violence. No matter what, they're educated, non-educated, it indicates to each and every one. Então ela vai finalizar por hoje, mas antes ela queria finalizar, né, com uma observação que ela tem notado, né, pelas notícias e por informações, né, trocadas, que em todos os países, né, do mundo, o desrespeito à mulher, a violência à mulher tem aumentado, e isso não importa, né, são pessoas que são educadas, são pessoas sem, né, educação, não importa o nível de escolaridade aqui,
mas ela tem percebido que isso tem acontecido, que isso tem aumentado. This change and this revolutionary change is only in the hands of a woman. Aí ela fala que essa ação de mudança, essa ação de mudança revolucionária reside apenas nas mãos das mulheres. Especially the mothers of every family, they play a very important role to change this in a revolutionary way. If you educate your kids, both male and female, to respect each other, they will learn from the younger and they will adopt the same thing for in their future life, and they will stand as an identical person. So it's our duty, being a mother of the family, to guide the kids and to educate how to treat a woman is very much important. E aí ela fala que essa importância reside especialmente nas mães, né? Na hora de educarem os seus filhos, não importa se sejam meninos ou meninas, todos precisam ser educados com relação a esses fatores, né? De violência contra a mulher, ou especialmente como tratar uma mulher, né? Então, se isso é feito dentro das casas, dentro das famílias, de uma maneira apropriada, essas crianças, né, quando crescerem, elas vão ter um outro tipo de comportamento com relação a isso. If a mother does a partiality, taking care of a boy kid too good and not taking care of a girl baby too bad, that's where the boy will learn how to treat women. So it's in the hands of the mothers of every family to equally treat both boy and girl baby, and then educate them how to respect women in the society. E aí ela fala de novo, né, dessa importância do papel da mãe, porque ela menciona que se uma mãe trata diferente um filho homem de uma filha mulher, é aí que esse homem aprende que são diferentes. E pior, ele aprende como talvez tratar uma mulher, né? Ao passo que se a mãe dá uma educação, né, igualitária, né, em termos de gênero, para o menino e para a menina, eles crescem sabendo como uma mulher deve ser tratada e qual é a importância e qual é o papel da mulher na sociedade. So there is a shloka from Manusmriti, that is next slide please, Anis. Yatra naryastu pujyante ramante tatra devata. The meaning of this is, wherever the woman is honored, the divinity blossoms there. And where women are dishonored, all action, no matter how humble, remain unfruitful. E aí, então, ela falou que gostaria de finalizar com um shloka que está nas leis de Manu, né, um dos textos clássicos, não do Ayurveda, mas de toda a cultura, né, indiana, e a tradução do shloka é justamente todo lugar que honra, né, que venera a mulher, né, é abençoado, ao passo que os lugares onde a mulher não é venerada, não é respeitada, não importa, né, o tipo de ação que seja feita, por mais humilde que seja, ela não vai dar frutos. I believe I made a good point, strong point, and I believe all of you will accept with this note of mine. E aí ela fala que esse ponto, né, que ela tocou agora é um ponto que é muito forte, né, muito problemático, mas que a esse ponto vocês vão concordar com ela. Now can you all say, holding your hand on your heart and say, yes, I'm strong and I'll be the strongest. E aí ela falou que agora todas nós, né, podemos colocar então a mão no coração e falar, sim, eu sou forte e eu sou a mais forte. And I'll be the change and I'll change the mindset of men, being a mother of the family. E eu vou mudar, né, eu serei a mudança e vou mudar o mindset, né, sendo a chefe da minha família, vou mudar o mindset das próximas gerações. I wish to see all my sisters, mothers, aunts to be happy and strong. Raise your hands and say yourself, yes, I'm strong. E aí eu gostaria de ver, né, todas as mães, irmãs, tias, todas elas fortes e unidas, e todas nós dizendo, sim, eu sou forte.
A woman is not mother for her own kids. She is mother for each and everyone. So you're all my mother too, and my sisters too, and my aunts too. So I want you all to be very strong and bring the revolutionary change in the system. Thank you. Uma mãe não é mãe apenas do filho dela, ela é mãe de todas as crianças do mundo. E assim ela fala que consegue reconhecer em cada uma de nós, né, mães, irmãs, né, tias, e ela consegue ver também e espera que nós sejamos, nós todas assim, né, nesse poder igualitário, sejamos a mudança que todos nós queremos ver no mundo todo. E ela agradece. Shall we get into the phase of meditation for 10 minutes? How many are interested? Let me know with the S. E aí ela fala que agora a gente vai fazer uma meditação por aproximadamente 10 minutos e ela quer saber quem está interessado. Faz um joinha ou diga sim no chat. I'll take a 1-minute break and come back. Is that okay, Anis? Yeah. Ela vai fazer uma pausa rapidinha de 1 minuto e ela já retorna. Hope all the participants are enjoying the session. Então, doutora Gavendran diz, espero que vocês todos, né, que estão participando, estejam gostando do seminário de hoje. Actually, to speak about the entire human nature in 2 hours is completely difficult. E ele diz, né, que falar da natureza da mulher em apenas 2 horas é uma tarefa muito difícil. When we wanted to make this presentation as a shorter one with more good information, it was very difficult for us. E também para eles foi muito difícil, né, resumir todas essas informações, né, para que a gente tenha informações que sejam, né, produtivas, valiosas, mas num curto período de tempo. Eles tiveram então que cortar vários assuntos da apresentação, mas espero que tenha sido proveitoso. So we have tried our best to bring from the time of birth till the old age of the woman to be taken care in the right way from Ayurveda. I'm here back. One want to ask Christian, want to ask something. Still, we have a meditation session, sir. Now we are going for the meditation session. E aí, na verdade, ele falou que, né, tiveram essa tarefa difícil de pegar desde o nascimento, né, da preparação para o nascimento até a idade mais madura da mulher e compactar nesses slides. Mas o Ayurveda, ele tem, né, ele trata disso tudo em muitos detalhes, cada uma dessas fases. Can we start, Anis? Yeah. E agora a gente vai começar então a meditação. I request all of you to switch on your video. I want to see how many are responding for this meditation and enjoying this. E aí ela pede então que todos liguem os seus vídeos, né, para ela conseguir então perceber como que está sendo a meditação, a prática da meditação para vocês. All, please be seated in a comfortable positions. Então, por favor, todos se sentem numa posição confortável. We shall start this with a plain Omkaram. You can unmute and you can sing along with me, or I can sing for you people. Okay? E aí a gente vai começar com o Om, que ela falou que vocês podem ou mutar, né, ou cantar junto com ela, ou deixar que ela cante.
Follow my instructions. Sigam as instruções dela. Concentrate on your breath. Então, concentre-se na sua respiração. Listen to the rhythm of the breath. Então, preste atenção na escuta, o ritmo da sua respiração. There is a few beautiful rhythm and the music followed your breath. Então, nesse ritmo da sua respiração reside também, né, uma melodia muito linda. There is no rule. Your breath should touch your root chakra. Wherever it touches, don't push it too much. Be gentle with your breath. Então, seja gentil na sua respiração, né? Não precisa exigir muito da sua respiração, mas ela precisa alcançar o seu chakra básico. Be with your breath until my next command. Então, permaneça nessa respiração até o próximo comando dela. Concentrate between your eyebrows. Então, concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Be very gentle with yourself. Don't push. Então, não force nada, seja muito gentil com você mesmo. Let's try to see each and every part of your body, closing your eyes. Então, agora a gente vai prestar atenção em cada parte do nosso corpo, fechando os olhos. Starting from your feet, your calf muscles, Então, your knees, your thighs, and your pelvic. Então, começando ali dos pés, subindo para a panturrilha, para os joelhos, para as coxas, para a região pélvica. Your abdomen, your hands, your arms, your chest, your shoulder. Seu abdômen, as suas mãos, os seus ombros, né, o seu peito, os braços. Your neck, your head, and the top of your head. Seu pescoço, a sua cabeça e o topo da sua cabeça. From the top of your head, just to have a glance throughout the body and see your feet, closing your eyes. E ainda, né, de olhos fechados, né, do topo da cabeça, né, tenha uma visão geral de todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Let all the pain, stiffness, cramps release out of your body. E aí deixa, né, todos os pensamentos, as dores, as preocupações, deixa tudo isso se liberar, deixa isso fora do seu corpo. Let you feel lighter. E aí você se sente mais leve. Both the body and the mind is lighter.
E ambos, o corpo e a mente, né, estão mais leves. Any sort of pain, physically and mentally, let it go out of your mind and body. E todo tipo de dor, de desconforto, seja ele físico ou mental, deixa ele fora da sua mente, fora do seu corpo. Stay in this lightness until my next command. E permaneça aí nessa leveza até o próximo comando. Say yourself, I forget all the bad what happened to me, and I'll forgive who were the reason for them. Então diga a si mesmo, né? Eu esqueço tudo aquilo de ruim que já me aconteceu e perdoo todas as pessoas que possam estar envolvidas nisso. Forgive and forget is your mantra from today. E o mantra de hoje, então, é perdoar e esquecer. Take enough time to forgive all the bad what has happened to you, and also to forgive who are all the reasons for it. I'll give you enough time now. E ela vai nos dar tempo suficiente para a gente esquecer, então, todas as coisas que não foram tão boas e também para perdoar, né, quaisquer que tenham sido as razões desses acontecimentos. If you feel like crying, cry out, but don't open your eyes until I say. Se você tiver vontade de chorar, pode chorar à vontade, só não abra os olhos. A gente só vai abrir os olhos quando ela disser. Now you say yourself, yes, I'm happy no matter what. E agora você diz a você mesmo, sim, eu estou feliz. Não importa o que aconteça. And then say yourself, yes, I'm strong no matter what. E também diga a você mesmo, sim, eu sou forte. Não importa o que. Enjoy the bliss which is entering you. Absorb the bliss. Make yourself strong. Então sinta toda essa completude entrando, né, no seu corpo, que mantém e faz com que você fique mais forte. Stay with your breath. Listen to the rhythm. Enjoy that rhythm and feel lighter. Então continue com a sua respiração, né? Sinta como é agradável o ritmo da sua respiração. Aprecie esse momento.
remove all your anxiety, all your worries. Just give it to Mother Nature. She knows how to handle it. She knows what to give you in the right way and right time. Então remova todas as suas ansiedades, as suas preocupações. Dê isso tudo à Mãe Natureza, porque ela sabe o tempo correto das coisas acontecerem e como as coisas se resolvem. Now, listen to the sounds around you, whether it is a bird chirping or any noises, and either it is a negative noise, say it in a positive way and enjoy it. E agora a gente presta atenção em todos os sons ao nosso redor, seja um canto dos pássaros, ou então se for algum ruído, algum barulho que não seja tão agradável assim, a gente tem a capacidade de dizer internamente para esse barulho: eu também aprecio você. Come back to your body, listen to your breath, and enjoy the same rhythm and enjoy the same lightness. E aí, então volte para o seu corpo e aí contemple, né, essa respiração, contemple todo esse sentimento e essa leveza. Stay with your breath until my next command. E permaneça na sua respiração até o meu próximo comando. I know you all are enjoying the space of lightness and peacefulness. For now, we shall come out of the state and you can practice every day. Eu sei que vocês devem estar apreciando esse lugar de leveza e de calma, mas agora a gente pode praticar isso, né, esse lugar todos os dias. Please rub your hands gently. Por favor, Don't open esfregue. your eyes. Don't open your eyes until I say. Just Esfregue rub your suas hands. mãos, uma na outra, mas não abra os olhos ainda, só abra os olhos quando eu disser. Touch your eyes. Toque seus olhos. And slowly open your eyes. E bem devagar, abra os olhos. I believe it was helpful. And I'm sorry I have taken enough time of you people and it is a lunch time now. So let's end this session with a shloka. Então, ela agradece a todos e espera que essa meditação tenha ajudado.
E ela falou que, né, que para nós, né, especialmente aqui no Brasil, agora é o horário do almoço, e ela vai finalizar com um shloka, com um verso. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gurubhyo Namaha. Jai Ayurveda and Jai Hind. The session is open for the questions with the permission of Rajendra sir. Thank you, madam. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Dr. Radhapriya. It was a good, Thank you, sir. nice session. And Thank you. we all enlightened and seeing as one more Guruni as of meditation and enlightenment as the world is going to see from today. All the efforts and everything is to my Guru. So, are we taking questions today, Prasad sir? Any questions? Então, I agora, guess Yeah, if anybody everyone has are in a nice, blissful just state. check the audience here. Yeah, na verdade, a doutora we have Arada not yet pergunta, come to the então, normalcy now. Sorry, sir. I couldn't hear you. They are all in a blissful mode and maybe they may not ask questions today. Let them enjoy that state. so we should take the questions for the next section, half an hour before. That is on which day? 20, madam. Next Saturday. Okay. Next Saturday we have Dr. Satish Warrior will be. Can you announce the next? Yes. Então, na verdade, o Dr. Rajendra Prasad e a doutora Radhapriya não querem interromper, né, os efeitos dessa meditação agora, mas eles pedem que a gente retorne com as nossas perguntas, né, e com as nossas dúvidas no próximo sábado. E a gente teve uma pequena mudança também na agenda do próximo sábado. O próximo sábado seria a saúde, né, social e espiritual através do Ayurveda, né, uma perspectiva do Ayurveda, mas a gente vai mudar, o Dr. Satish Warrior vai falar da saúde da criança. Então, acabou, né, essa sincronicidade acontecendo de uma maneira muito feliz, que, né, que vai unir as dúvidas. Então, a doutora Radhapriya entra um pouco mais cedo, respondendo às nossas dúvidas de saúde da mulher, e na sequência, com o Dr. Satish Warrior, a gente já vê a saúde da criança. So, very thankful for the kind audience of today, joined from many countries, from Central America, Brazil, Argentina, and Portugal, and from Switzerland, France, different parts of the country. Today, I've seen around 8 countries representation in this Nicaragua. Nicarágua e a Central America. Yes. E o Dr. Prasad agradece a audiência, né, de todos vocês. E hoje nós tivemos vários países, né? Então, não só o Brasil, como a Argentina, Nicarágua,
né? Portugal, Estados Unidos, Canadá, Suíça, França, Índia. We are thankful for all the people who have enjoyed this session and looking forward for coming next 2 or 3 sessions. Thank you. E eles agradecem, então, né, todo o interesse e a participação de todos vocês e serão muito bem-vindos nas outras sessões, nos outros seminários que a gente ainda vai fazer nas próximas semanas. Muito obrigada. Thank you all. Thank you all.